Grande tarde para você, internauta da SCS TV. Hoje estamos estreando um novo programa para você que nos acompanha diariamente. Toda segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde, o SCS TV Esporte vai estar aqui na sua telinha, no seu computador, no seu smartphone. E hoje vamos começar com uma lenda aqui de São Caetano do Sul. O dia 4 de dezembro de 1989 surgia a Associação Desportiva São Caetano. E hoje, em 2017, não podemos falar em São Caetano e não falar dele. Nairo Ferreira de Souza, presidente do clube há muito tempo. Vamos conversar um pouquinho de tudo, um pouquinho da história do São Caetano, um pouquinho da história dele à frente deste clube tão glorioso aqui na região, no país e até no mundo. Nairo, muito obrigado por receber a gente. É um prazer imenso estrear o SSTV. Prazer é todo meu aí, estar recebendo vocês aqui na Casa do Azulão. E é sempre um prazer grande falar com vocês aí. O prazer é todo nosso, Nairo. Então vamos começar falando. A gente vai falar de história, vai falar de tudo um pouquinho. Primeiro vamos começar falando desse momento atual do São Caetano. Como que você avalia esse momento do Azulão? É um momento importante para que o São Caetano volte novamente a figurar dentro do cenário de futebol paulista. Tivemos acesso esse ano aqui para a primeira divisão do campeonato, ficando fora esses últimos 3 anos aí. Sempre chegando, mas por um motivo ou outro, a coisa não acontecendo. E esse ano aqui mantemos um plantel, mantemos uma comissão técnica para que realmente, dentro desse planejamento, voltasse. E voltou. Estamos nessa outra divisão, que é a Copa Federação Paulista, que é uma Copa que ela dá uma vaga tanto no campeonato da Copa do Brasil quanto a volta do cenário nacional, que seria a Série D, que é o objetivo do São Caetano, porque na Copa do Brasil a gente está. Já tinha uma vaga garantida. Agora, no cenário nacional, precisamos buscar essa vaga novamente, para que você tenha um calendário para o ano todo, para você manter um grupo de atletas, para você fazer um outro planejamento, buscando resultados para as divisões próximas, que seriam uma C, uma D, a C, a B e a principal do brasileiro. Isso é muito importante. O momento é bom, o momento foi mantido praticamente 90% do grupo que terminou agora o Campeonato Paulista da A2, e estamos aí buscando vaga e realmente com o objetivo de trazer o São Caetano novamente e disputar o cenário nacional. E no término da A2 você prometeu, né, para a torcida do São Caetano que ia manter 90% do elenco e realmente isso aconteceu e veio reforços. Queria que você falasse, a gente até conversava um pouquinho antes da gravação, qual a importância dessa Copa Paulista, né? Porque em 2018, como você disse, São Caetano já garantido na Série 1 do Campeonato Paulista e tendo essa vaga na Série D, tendo esse calendário o ano todo, seria muito importante para o São Caetano, questão de patrocínio, questão também até de atletas, na verdade? Né? Não tem dúvida, tudo une uma coisa boa para o dentro do clube. Mesmo você disputando um Paulista agora numa primeira divisão, você já tem um outro, é visto de uma outra forma. Em termos de valores, de negociação com TV Globo e com televisões que patrocinam o futebol, patrocínios que podem vir na camisa master, entendeu? Que você pode ter um lucro até um pouco melhor. E no cenário nacional você tem essa facilidade, não é facilidade, é difícil você arrumar o patrocinador, mas eu digo, se torna mais fácil porque você tem televisão em todos os jogos. E é o que o patrocinador quer, ele quer mostrar a cara dele numa televisão, isso e aquilo. Você numa divisão mais baixa, é lógico que fica difícil você ir buscar um patrocínio. Mas o objetivo é esse mesmo, é voltar, entendeu, forte numa divisão e fazer com que o São Caetano se levante e vá para o lugar dele. O ano passado chegamos perto novamente dessa própria divisão que nós estamos disputando hoje, que é a Copa Paulista, e que dá uma vaga ao cenário nacional, perdemos para os pênaltis para a Ferroviária, acabamos ficando fora. E fizemos um campeonato maravilhoso, do primeiro até a última rodada, em primeiro lugar da competição. Mas um erro de um atleta, um pênalti mal batido, deixa você fora. Mas não vamos agora justificar isso, colocar a culpa num atleta ou isso daquilo. Então, tem esse lado torcedor também. Exatamente. Né? Então a gente não vai sacrificar nenhum atleta por ter perdido um pênalti. Porque a campanha foi boa. Nós já éramos para estar disputando uma série D. Exatamente. Era para estar disputando uma série C hoje com vaga para C, entende? Mas futebol é isso, entendeu? O futebol ele mostra essas coisas pra gente que de vez em quando ele surpreende. E foi o que aconteceu. Mas esse ano você pode ter certeza que o planejamento é feito para buscar vaga. Com certeza, é isso que a torcida do São Caetano espera, né? Sem dúvida.
está no São Caetano desde a fundação, né, de 1989. Estou desde a fundação, participei daquela reunião da Fundação de São Caetano, na época do prefeito Tortorello, entendeu? Reuni um grupo de empresários da cidade, alguns ex-atletas, ex-esportistas, e acabou fundando. Então, desde aquela época, a gente se mantém, e eu era diretor adjunto de futebol. Nós trabalhávamos no departamento de futebol do São Caetano, que naquela época era dificultoso, aquela coisa toda, nascendo o São Caetano, então eu era diretor de futebol. E na presidência desde 95? 96. 96 eu assumi a presidência e estamos aí até hoje aí sofrendo, entendeu? Sofrendo com quase na minha idade, estou de 95, presidente. Quase na minha idade. Passamos por esses momentos bons, momentos difíceis, mas eu tenho muito mais alegria do que tristeza no meu mandato. Era bem isso que eu ia chegar, presidente. Nesses tantos anos de São Caetano, qual o momento mais marcante do senhor? Eu vou te falar para você que, lógico, campeão paulista é importante, vice-campeão da Libertadores, importantíssimo, né? Você está aí dentro de um cenário totalmente internacional. Mas teve momentos bons, eu não vou te dizer para você, sempre mesmo nos rebaixamentos a gente viu que o que podia estar certo e o que está errado, entende? Mas eu tenho muito mais glórias gostosas para relembrar do que decepções de descenso, né? Isso é importante, né? E você disse do vice-campeonato da América, né? Foi o topo que o São Caetano chegou, quase conquistando a Libertadores. Qual motivo você acha? Porque a gente até conversava, você tem uma frase boa que é difícil fazer futebol, principalmente aqui no ABC. Qual motivo o São Caetano chegou tão longe, presidente, naquela oportunidade? Não, tudo deu certo, tudo encaixou no futebol, entende? Um grande time na época, uma equipe realmente que todo mundo queria. Ele vinha já numa evolução muito grande, o grupo, entendeu? E estava dando tudo certo. Então, os jogadores que realmente queriam ser reconhecidos no mercado, jogador totalmente desconhecido para o público e para o torcedor, e eles queriam ser algo. Não foi o caso do César, o caso do Ademar, o caso do Adãozinho, enfim, vários jogadores que passaram naquele grupo fortíssimo. Então, isso é o que deu aquela liga que diz no futebol, a gíria do futebol, que deu aquela liga e a coisa aconteceu. E falo para você que se passa, ia ser um jogo dificílimo contra o Real Madrid em Tóquio, entendeu? Você ia pegar um time do Real com o Zidane, com o Fenômeno, com o Roberto Carlos, aquela baita time, entendeu? E ia ser duro para mim, para o Real Madrid, você pode ter certeza, que aquela equipe queria. Ia dar trabalho. Mas, infelizmente, nos pênaltis aqui também fomos desclassificados. E acabou ficando pelo meio do caminho. Ou na Série D, exatamente. Batendo na trave. E, presidente, você acha que o São Caetano pode voltar a esses momentos de glória ou aquele momento foi único? Pode. Eu, de vez em quando, eu dou a reportagem, eu digo o seguinte, que eu posso falar porque eu tive sempre na presidência desses grandes momentos do São Caetano. De 2000 para cá, a coisa foi até 2007 assim, fomos vice-campeão paulista contra o Santos, no Morumbi. Então, o São Caetano havia necessidade de uma reestruturação, entende? Porque a gente fazia futebol aqui como torcedor, coração, e não se faz futebol dessa forma. O futebol você faz com planejamento, entendeu? E administrar ele de uma forma que você não pode... Até lógico, você tem que torcer para o teu clube. Eu digo, mas tem que pôr de lado... Exatamente, entende? Então, o que acontece? Não é que ninguém queria, lógico, rebaixamento. Mas havia necessidade dessa reestruturação do São Caetano, entendeu? Ele cair e voltar, porque quando eu percebi, eu estava disputando, que nem eu te falei, eu ia disputar um título mundial. E sem estrutura nenhuma. Não existia estrutura nenhuma no São Caetano. Era um time, uma série, 11 camisas, entendeu? E que brigava, entendeu? Vamos contratar o fulano? Vamos contratar. Vamos contratar o ciclano? Vamos contratar. Então você faz um entusiasmo como um grande torcedor. E não é assim faz futebol, não faz desse jeito. Futebol você faz com planejamento. Então foi até bom, num bom sentido, desse rebaixamento. Para que ele voltasse agora e voltasse com alicerce, entendeu? Hoje o São Caetano está totalmente alicerciado, entendeu? Em termos de, você fizer o alicerce, vamos fazer a casa em cima para que ela não trinque. Hoje, quando as competições que ele volta para ficar, entende? Porque hoje a gente sabe o que a gente está querendo fazer e como é que se faz futebol, entende? Então eu digo, todo mundo acha que futebol é fácil fazer, não é não. Para você botar um time para jogar 90 minutos numa partida de futebol, a semana todinha era uma semana cheia de coisa, entendeu? Para você botar aquele clube lá dentro. E o São Caetano havia necessidade dessa reformulação, em termos de estrutura, em termos de planejamento,
em termos de pessoas certas no lugar certo, entendeu? De profissionais. Porque aqui eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo, fazia aquilo. Não é futebol, não é. Você tem que ter um diretor de futebol, você tem que ter um diretor de marketing, você tem que ter um diretor de comunicação, você tem que ter tudo. Na época, o São Caetano não tinha nada, todo mundo fazia. Você acha que naquela época da final da Libertadores, campeão paulista, se tivesse um pouquinho mais de pés no chão, o São Caetano poderia ter um... Não tenho a menor dúvida. Se tivesse a estrutura que tem hoje, nós estaríamos na primeira divisão do Brasileiro. Sem dúvida. E é bom relembrar essas coisas, né? Para não errar de novo. Exato, né? Exatamente. E aprende com os erros. A gente hoje está muito mais experiente. Sim. A gente está fazendo futebol da mesma forma, muito mais experiente hoje. Calejado, né? Não faço o que eu fazia há tantos anos atrás, aquele amor, aquele entusiasmo, entendeu? Não, hoje não. Hoje você pensa, não, faz, entendeu? Mas vai com certeza. Com certeza. Voltando um pouquinho até em relação ao assunto da Libertadores, né? Aquela final com o Olímpia foi realmente o mundo voltou ao São Caetano do Sul. Eu queria saber do senhor, como que o senhor estava naquele dia 31 de julho de 2002? Como que foi aquele dia? O senhor lembra? Lembro perfeitamente. Precisa fazer esse gol de todo jeito. Parte o Serginho. Pé canhoto na bola. Pra fora. Pra fora, Serginho. Se fizer, acabou, né? 3-2 pro Olímpia. Se fizer, acabou. Cavalheiro vai para a cobrança. Número 7, Cavalheiro, vai para a cobrança do pênalti. Precisa de todo jeito que essa bola não entre o São Caetano. Se entrar, fica 4-2. O São Caetano tem só mais uma cobrança. Só pode fazer 4-3. Vai lá, Silvio Luiz. É o Brasil inteiro secando o Cavalheiro. Partiu, bateu! Gol de Cavalheiro. Gol do Olímpia. O Olímpia faz 4-2 na cobrança de pênaltis. E o Olímpia conquista pela terceira vez na história, na centenária história, 100 anos completados. Quinta-feira da semana passada, e o time conquista o título da Libertadores da América de 2002. Eu estava com o Tortorello assistindo o jogo, eu faleci do Tortorello prefeito, entendeu? Que até na época o Tortorello tinha, a filha dele tinha até agência de automóvel, de agência de viagem, entendeu? Ele já estava até armando viagem para Tóquio, porque nós tínhamos ganhado lá. Sim. Então aquele jogo no Pacaembu aqui foi um negócio assim que mexeu. Eu levei até a falecida minha mãe, que nunca tinha sido uma partida de futebol, para ver aquele jogo. Ele estava no Pacaembu. Estava no Pacaembu para ver. E realmente a coisa aconteceu de uma forma que foi decepcionante para todo mundo, entendeu? Todo mundo esperava aí o Azulão numa final de Libertadores, campeão da Libertadores, disputando um título mundial. Mas a coisa não aconteceu. Mas eu me lembro e eu fui o último cara a sair dentro do Pacaembu. Não tinha mais ninguém. Arrasado. Eu fiquei sentado na minha cadeira onde eu estava, na minha poltrona lá em cima, no camarote, o Tortorello do lado, com a esposa dele. E eu não acreditava. Para mim ia ter o jogo ainda, entendeu? Mas infelizmente a coisa não era daquele jeito, entendeu? Mas foi boa a campanha, foi bom o campeonato, entendeu? Depois disputamos nova Libertadores, exatamente. Mas eu fui a última pessoa a sair dentro do Pacaembu. Não tinha mais ninguém. Entendeu? Não é fácil. A gente falava... não caiu a ficha. Não caiu a ficha, pô. Eu falei, acho que é um sonho, mas o jogo acho que é amanhã. Mas não tinha, a coisa tem acontecido, né? Com certeza. Exato. E a gente falava dos momentos marcantes, né? Você falou muitos momentos marcantes, até os momentos tristes também marcaram a história do São Caetano. Morte do Serginho. Como que foi para você essa situação? Como que, principalmente após morte, né, que veio todas aquelas denúncias e tudo mais, como que foi para você isso, né? Foi muito ruim, por quê? Porque eles quiseram pegar o São Caetano como para dar um exemplo no Brasil. Sim. O grande problema foi, se você pegar a justiça comum, o futebol, a justiça criminal, nada foi divulgado em termos disso aí de São Caetano culpa. Simplesmente foi um presidente do STJD no Rio de Janeiro que se achou por bem fazer um movimento muito grande, aproveitar uma situação que era um São Caetano. Se fosse outro clube qualquer, não aconteceria. Eu falo para você.
Mas foi mais um ato do Luiz Veiter, que era o presidente do acho que foi ele, naquela época, de que quis moralizar o futebol. Você via isso aí, se vocês lembram, na época, você lembra, você era repórter, naquela semana tinha jogador que tinha, lá na África do Sul tinha morrido. Exatamente. E ninguém falou nada. 15 dias antes também, um outro jogador também, se não me engano, um iraquiano também, um negócio assim, eu estava levantando. Também nada. Foi aqui no Brasil, aconteceu um caso com o Serginho que não tinha nada a ver de irresponsabilidade, porque naquela época, eu falo para você, era o único clube no Brasil que fazia exames de coração nos atletas. Não fazia Palmeiras, não fazia Corinthians, não fazia ninguém. Eu tinha um contrato com a HCor, eu tinha um contrato com o Unicor, que fazia isso aí com o São Caetano. E todos os atletas faziam todo ano nosso exame de coração, que o Dr. Paulo exigia que fizesse, o Dr. Paulo Fortes. Que ele era um ortopedista, não era cardiologista. Que foi também... Que foi massacrado em cima de um movimento que não é ele que cuidava do Serginho e nem de um dos atletas. Apesar que o Serginho não tinha nenhuma doença cardíaca. Entende? Foi diagnosticado, depois foi provado, entendeu? De que não foi, que nada disso foi. O Serginho tinha um coração de atleta, que é um coração maior que o meu, maior que o teu, por causa do movimento. Então, você fazer, ir numa academia e começar a fazer musculação. Você vai ficar muito mais cheio do que eu, lógico. E é o que aconteceu com o Serginho. Então, ficou provado, graças a Deus, depois de toda aquela palhaçada que eu posso dizer assim para você, do Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, provocar aquela situação todinha, que eu ia pegar 10 anos de cadeia, o outro ia pegar mais 20, isso e aquilo. E nada disso foi provado na justiça comum do futebol, entendeu? Quem cuidou do Serginho foi os cardiologistas do ICOR, até hoje eles estão de tanta mentira nos laudos que ele elaborou, porque nós estávamos brigando contra um instituto muito grande, entende? E que isso veio querer defamar todo mundo. Mas acabou a justiça aí provando, e Deus é muito grande nesse sentido, isentando eu também de responsabilidade, e o próprio Dr. Paulo Fortes, que não é cardiologista, é um ortopedista, entendeu? E caiu a culpa aos grandes cardiologistas do hospital, que até hoje estão afastados, entendeu? Sério? Até hoje estão afastados. Eu acompanho normalmente esse processo, que já terminou, lógico, digo, mas a carreira dos 2 médicos, que é o doutor Edmar Bach, ele está afastado até hoje do INCOR, por esse motivo do Serginho, que era um grande cardiologista. Tá certo. Nário, você falou na final da Libertadores, né, que levou a sua falecida mãe e tudo. Pegando um pouquinho esse lado família, como que é para um presidente do clube conciliar esse lado familiar? Não sei se você tem filhos, esposa... É difícil você... Não é só, né? O próprio atleta, quem mexe com o futebol, o diretor, o próprio supervisor, o próprio treinador. É a dificuldade grande de você estar fazendo futebol, porque todo fim de semana você está fora de casa, entende? Então, todo fim de semana você quer ir pegar umas férias, isso e aquilo, não casa as férias com que você pode sair, então deixa a família meio de lado nesse sentido. Tem aquelas brigas familiares, não tem a menor dúvida, entendeu? Mas é difícil. Quem mexe com o futebol, é muito difícil você ter aquela convivência gostosa com a família, programar alguma coisa, que você não se programa nada. Entendeu? Porque os fins de semana você está sempre cheio, né? E durante a semana você sai, que nem ontem jogamos aqui, mas poder estar jogando lá em Bragança, lá em tal lugar, voltando hoje, já sai domingo novamente, às 4 da tarde, o que você vai fazer? Você não tem que fazer nada, porque concentra sábado, joga domingo às 4 e a gente acompanha. Você concentra junto? Né? Aqui não, mas fora eu vou. Entende? Todos os jogos eu acompanho. Aqui eu vou, mas eu vou fazer o que no sábado, se no domingo eu tenho que estar aqui. Então você tem que ficar dentro de casa, entendeu? Aí você tem aquele lazer um pouquinho com a família. Fora disso, você não tem, o domingão já não tem almoço com a família, já não tem mais nada, porque você vai junto com o time para concentração, para ver como é que as coisas aconteceram antes da partida, né? E se não tem um momento familiar, eu ia perguntar se você tinha um hobby, alguma coisa. Pior ainda, né? Verdade. Não tem jeito, né? Nário, você tá no São Caetano como notícia há muito tempo, né? Você tem alguma mania, superstição antes de jogo? Tem alguma coisa disso? Não tenho. Não tem nada. Nada. Tá não certo. tenho. Bom, desde 95 desde 96, né? Como você disse, você é o presidente do São Caetano. Você se vê fora da presidência do São Caetano? Já pensou, parou, falar... Já pensei, já 2 vezes já para ficar fora, dar para outras pessoas dirigirem, entendeu?
Mas o próprio conselho não se vê assim, entende? Mesmo nas últimas eleições minhas, eu falei, pô, vou quero agora virar o cara do Minduim lá, né? Igual falo do Palmeiras. Ficar na torcida um pouco, sai um pouquinho para você ter esse lazer, entendeu? Claro. Se dedicar um pouquinho mais às tuas coisas particulares, à família, isso e aquilo. Mas, infelizmente, o próprio conselho não teve nem chapa, não deixaram nem, não vai continuar, aqui, acabou e vai, entendeu? Então, eu tive que engolir novamente e acabar ficando, entendeu? Porque não tinha outra pessoa para vir e o próprio Conselho Deliberativo do clube não queria. Sim. Não vai ficar assim, porque ele falava assim, não se vê São Caetano Nairo e Nairo sem São Caetano, entendeu? Até usavam essas brincadeiras aqui dentro. Mas não é assim, tem, lógico, momento que vai ter aparecer. Tem que sair, entrar um novo, entendeu? E dar continuidade, a gente ajudar nesse sentido, não tem dúvida. E você tem esse momento? Vai ser esse seu último mandato mesmo? Ou... Eu pretendo ser o último, né? Agora, se deixar, vai, entendeu? Mas estamos aí preparando gente aí para tomar conta, entendeu? Era isso que eu ia te perguntar. Você prepara algum sucessor para você, né? Não tem ainda. Não tem. Todo mundo aqui acompanha o ritmo nosso, entendeu? Se você falar para você, o Fabrício vai ser o presidente, ele sabe o que tem que fazer. Sim. Entendeu? Porque o São Caetano é uma família. Aqui, se você pegar aqui, todos os funcionários meus aqui, é tudo funcionário de 12, 15 anos aqui. É o financeiro que tem mais de 18 anos, é o administrador que tem mais de 20. Então são tudo pessoas que sabem o ritmo do São Caetano, entendeu? A forma de dirigir e a forma de administrar o São Caetano. Então não tem nem. Se você pega as meninas aqui, tem menina que começou aqui com 16 anos, hoje é mãe aqui dentro, entendeu? A Carol, a Carolina, as meninas aqui da parte social do clube, que a gente engloba tudo, né? A parte social e a parte de futebol. Entendeu? Então você pega, tem menina que entrou aqui com 16 anos, hoje é mãe. E faz com que realmente seja uma família isso. Exatamente. Né? Então, está aqui há 14, 18 anos tem meninas aqui dentro, entendeu? Que foram criadas, você viu praticamente a gente fala, nasceu aqui dentro, a gente brinca muito com elas, entendeu? Então, esse é a família do São Caetano, entendeu? Então, se você falar hoje, pegar uma pessoa daqui, colocar aqui, para dirigir, sabe o que o São Caetano quer, entendeu? Não vem nenhum de fora, não, que vai querer mudar alguma coisa, que não tem o que mudar hoje no São Caetano. O São Caetano hoje tem uma linha de conduta e uma administração muito firme, muito segura, entende, em tudo, tanto na parte financeira, como na parte administrativa, é bem controlado e é um clube que não deve R$1 para ninguém, entendeu? Se você levantar aí estatística aí, PIS, Confins, porque de um lado é o clube empresa, do outro lado é a associação. Nós temos as duas aqui, o clube empresa, ou por quê? Porque eu tenho o direito de imagem de atleta que me beneficia de um lado e do outro. E a parte social que é a AD São Caetano. Mas o nome, a mãe, tudo é a AD São Caetano, entendeu? A Futebol Limitado, ela está dentro da mãe para que administre esse tipo de coisa, que é o direito de imagem do atleta profissional. Que hoje todo jogador tem o seu direito de imagem. Então, sim, existe uma empresa para a empresa poder administrar. Caso contrário, não. Mas a regra do São Caetano é essa, se você pegar, não deve R$1 de fundo de garantia, de ninguém, PIS, Confins, INSS, imposto de renda, salários totalmente em dia, pago para todo jogador, está aí à vontade de você conversar com qualquer um deles, ver se fala. Premiação em ordem, a premiação que foi dada no Campeonato Paulista, tratada bem antes do começo da competição, ó, tem X de premiação para ser campeão, X para levar o São Caetano entre os dois que subia, para vice-campeão. Isso já foram pagos, entendeu? Não deve R$1 para ninguém. Isso entendeu? São frutos que são colhidos lá na frente, né? Exatamente, não tem nem dúvida. Não adianta você prometer uma coisa, não dá. Entendeu? Você pega clubes aí, clubes grandes hoje, que você vê aí direito de imagem atrasado 4 meses, 3 meses, entendeu? E a gente acompanha isso pelos próprios números da própria Federação Paulista. Entendeu? E do próprio sindicato do futebol, que eu faço parte junto com o Sr. Mustafa, que o Mustafa é o presidente do sindicato do futebol, que engloba tudo. Liga confederações, federações e clubes, entendeu? É o maior sindicato do Brasil. O ex-presidente Palmeiras Mustafa é o presidente desse sindicato. E eu sou presidente do Conselho Fiscal, aprovo as contas dele, entende? Então isso é visto dentro do próprio sindicato, eu te falo para você, grandes clubes, não vou citar nomes, entendeu? E clubes pequenos também, que estão devendo aí 8 meses de salário para jogador. Entendeu? Isso é difícil, isso é muito ruim no futebol. Com certeza. Entendeu? Mas acontece, entendeu? Eu, graças a Deus, aqui, é aquilo que eu falo, ganha 10, gasta 9. Não fujo disso, porque se eu gastar 10,1, estou devendo já, e isso não vai acontecer.
É aquilo que a gente falou, né? A experiência exatamente. fala tudo. Né? Naro, o que a Associação Desportiva São Caetano representa para a cidade de São Caetano? Se você der essa volta nesse clube aqui dentro, você tem todo o direito de filmar tudo aí, você vai ver o que é o São Caetano, entendeu? É o melhor clube da cidade hoje, em termos de parte social, 7 mil sócios, entendeu? Atende toda, praticamente, a sociedade de São Caetano, entendeu? Cobranças significantes somente para você manter as piscinas e o pessoal que cuide do clube, entendeu? Sem ter lucros nenhum, dinheiro do futebol é dirigido ao futebol, dinheiro da parte social é dirigido à parte social, não existe uma mistura de contabilidade, entendeu? E que você vê. Mas o São Caetano representa muito para a cidade, eu falo para você que é o melhor clube da cidade, entendeu? Em termos de estrutura, em termos de parte social que pode atender. Tem o judô, que é um carro-chefe, é uma modalidade nossa importantíssima, tem o boxe, uma modalidade. Tem um grupo de balé, que é uma das coisas mais lindas que o São Caetano tem aqui. Eu tenho um carinho tão grande quanto eu tenho no departamento de futebol, entendeu? Aquelas criancinhas, aquelas menininhas de 4 aninhos que começam, entendeu? Tem mais de 300 alunos aí na escolinha de balé, entendeu? Nós temos agora os eventos aí no Paulo Machado, que é a formação das adultas, passam por categorias, né? O balé vai 10, 12, 14 anos, é um negócio impressionante. E é muito bonito. E aquelas menininhas, tem 4 aninhos, já está aí, entendeu? Com o uniforminho do São Caetano, vai lá, dança uma voltinha, isso. É uma modalidade lindíssima de ver, entende? Que é o balé de São Caetano, que são todas as meninas. E tem o adulto de São Caetano, que são 18, 19 meninas que representam o balé do São Caetano. Já representaram até o Brasil, em Nova York, 2 vezes nos Estados Unidos. Representando o Brasil em termos de balé, desses grandes teatros. Dançando, então. Isso daí é gostoso, é gratificante da parte social, entende? Então deu muito, a gente não divulga muito, hoje o site nosso está jogando um pouquinho, entendeu? Muito, né, Fabrício, entende? Mas está mostrando o que é e é gratificante ver tudo isso, viu? Você fica impressionado de ver. Com certeza. E o que a Associação Desportiva São Caetano representa para o Nairo Ferreira de Souza? Outra casa, né? Você entra aqui de manhã, sai à tarde, entendeu? No fim do dia, então faz parte da minha família praticamente, entende? Eu tenho um carinho muito especial porque a gente viu nascer e está aí com essa vida toda, entendeu? Beneficiando muita gente, ajudando muita gente, muita responsabilidade, tem mais de 100 funcionários, São Caetano, entre estádio e aqui, entendeu? Dando aí todo mundo aí, ajudando a todo mundo, para que tenha o seu meio de vida tranquilo. Faz a parte social muito boa, então é gratificante. Eu me sinto bem dentro de São Caetano, entendeu? Me sinto aqui como se estivesse na minha casa, entende? Com certeza. E administro aquilo da mesma forma que se eu fosse administrar qualquer coisa que seria minha, particular, entendeu? Então, tenho carinho, tenho ciúmes pelo clube, entende? Exijo limpeza, exijo jardinagem bonita, tem tudo. Tudo que você pode imaginar tem. Tem que ter, né? Entendeu? Tem mais ciúme da mulher ou do clube? Do clube. Dário, eu quero te agradecer imensamente por fazer parte aí da estreia do SCS TV Esporte. E sempre também que a gente pede, sempre de portas abertas aqui, ó, de São Caetano. Não vai ser a última, claro, nas próximas vezes você vai estar de não volta. tenho dúvida. Eu fico feliz aí de poder inaugurar o programa, entende? Falar alguma coisinha daqui da associação, parabenizar vocês pelo programa, quero acompanhar, entendeu? E com o maior carinho, estamos aqui à disposição e sempre às horas para poder atender aqui, uma TV nossa aqui, entendeu? Com certeza. E que a gente tenha um carinho e um respeito muito grande por vocês. Né? É sempre a gente que agradece a sua presença. Isso aí, Nairo Ferreira de Souza, o primeiro entrevistado do SCS TV Esporte. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, você não pode perder. Até mais, obrigado pela audiência.